pessoal! Sejam muito bem-vindos à aula 8 do nosso curso introdutório de Ciências de Dados. Na aula anterior, nós vimos uma visão geral das principais ferramentas usadas em BI e em Data Science, como SQL, Python e Excel. Agora, nessa aula, vamos começar a olhar com mais atenção para uma dessas ferramentas, o Python. O Python é uma das linguagens mais utilizadas na área de dados, principalmente porque combina simplicidade, flexibilidade e um grande conjunto de bibliotecas voltadas para análise, automação, visualização e machine learning. Mas antes de usar Python para tarefas mais avançadas, como análise de dados com pandas ou criação de modelos preditivos, é necessário entender a base da linguagem. Nessa aula, nós vamos trabalhar justamente essa introdução. O que é Python? Quais são os seus conceitos básicos? Quais tipos de dados aparecem com mais frequência e quais são os primeiros comandos que uma pessoa encontra ao começar a programar. A proposta aqui é construir uma base inicial. Então, mesmo que você nunca tenha programado antes, a ideia é acompanhar o raciocínio passo a passo e entender o papel de cada elemento dentro da linguagem. Bom, no slide de hoje temos a definição central da aula. Python é uma linguagem de programação de alto nível interpretada conhecida por sua sintaxe simples e legibilidade, sendo ideal para iniciantes, análise de dados e automação. Vamos destrinchar essa definição. Primeiro, o Python é uma linguagem de programação. Isso significa que ela é usada para escrever instruções que o computador deve executar. Essas instruções podem ser muito simples, como mostrar uma informação na tela, ou muito mais complexas, como processar uma base de dados, automatizar uma tarefa repetitiva ou treinar um modelo de machine learning. Quando dizemos que Python é uma linguagem de alto nível, queremos dizer que ela é mais próxima da linguagem humana do que da linguagem da máquina. Em vez de escrever instruções extremamente técnicas e distantes da nossa forma de pensar, o Python permite escrever comandos de maneira mais clara e legível. Essa característica é uma das razões pelas quais o Python costuma ser indicado para iniciantes. A pessoa consegue entender melhor o que está acontecendo no código, sem precisar lidar logo de início com muitos detalhes complexos da computação. Aqui, nós temos também a informação que o Python é uma linguagem interpretada. Isso significa que o código é lido e executado por um interpretador. De forma simplificada, o interpretador funciona como uma camada que entende o código escrito em Python e faz com que o computador execute aquelas instruções. Na prática, isso torna o processo de testar e aprender mais direto. Você escreve um comando, executa e já consegue observar o resultado. Outro ponto importante é a legibilidade. Em Python, a forma como o código é escrito costuma ser mais limpa. A linguagem evita muitos símbolos desnecessários e valoriza uma estrutura organizada. Para a área de dados, isso é especialmente útil. Muitas vezes, quem trabalha com dados precisa testar hipóteses, limpar informações, calcular indicadores e revisar o próprio raciocínio. Um código mais legível facilita tanto a criação quanto a manutenção dessas análises. Por isso, o Python aparece em várias áreas: desenvolvimento de sistemas, automação, inteligência artificial, análises e estatísticas, ciências de dados e business intelligence. Nesta aula, porém, vamos ficar na base. Antes de pensar em bibliotecas e projetos maiores, precisamos entender os primeiros conceitos que sustentam qualquer código em Python. Agora entramos nos conceitos básicos da linguagem. O slide destaca 4 pontos: sintaxe simples, tipagem dinâmica, variáveis e comentários. A sintaxe simples é o conjunto de regras que definem como uma linguagem deve ser escrita. Em português, por exemplo, temos regras de pontuação, concordância e organização das frases. Em programação, também existem regras para que o computador consiga entender as instruções. No Python, uma das características mais marcantes da sintaxe é a indentação obrigatória.
Indentação é o espaçamento do início de uma linha. Em Python, esse espaçamento não serve apenas para deixar o código bonito, ele indica a estrutura do programa. Em outras linguagens, é comum usar chaves ou ponto e vírgula para organizar o código. Em Python, a organização dos blocos depende da indentação. Isso faz com que o código fique visualmente mais limpo, mas também exige cuidado. Se a indentação estiver errada, o programa pode gerar erro ou não se comportar como esperado. Essa escolha da linguagem reforça uma ideia importante. Em Python, organização visual e lógica de código caminham juntas. Para quem está começando, isso pode parecer detalhe, mas é uma das primeiras coisas que precisam respeitar ao escrever os programas em Python. O segundo conceito é a tipagem dinâmica. Todo valor em programação possui um tipo. Um valor pode ser um número inteiro, um número decimal, um texto, um valor verdadeiro ou falso, entre outros. Em algumas linguagens, o programador precisa declarar previamente qual tipo de dado uma variável vai armazenar. Em Python, isso não é necessário na maioria dos casos. Quando atribuímos um valor a uma variável, o próprio Python identifica o tipo daquele dado. Se o valor for um número inteiro, ele será interpretado como inteiro. Se for um texto, entre aspas, será interpretado como texto. Se for um número decimal, será interpretado como decimal. Essa é a ideia da tipagem dinâmica. O tipo do dado é identificado automaticamente no momento da atribuição. Isso torna a linguagem mais prática, principalmente para iniciantes, porém, também exige atenção, porque o Python só interpreta o dado de acordo com a forma como ele foi escrito. Um número escrito entre aspas, por exemplo, deixa de ser tratado como número e passa a ser tratado como texto. Então, mesmo com a tipagem dinâmica, ainda é importante compreender os tipos de dados. O terceiro conceito é o de variáveis. Variáveis funcionam como espaços de armazenamento. Elas guardam informações que podem ser usadas depois no programa. Uma forma simples de entender uma variável é pensar nela como um nome associado a um valor. Na prática, usamos variáveis para armazenar dados como nomes, idades, preços, notas, resultados de cálculos ou qualquer outra informação necessária. Na área de dados, esse conceito aparece o tempo todo. Uma variável pode armazenar uma tabela, uma lista de valores, uma média calculada, um gráfico, um arquivo importado ou o resultado de uma análise. Por isso, escolher nomes claros para as variáveis é uma boa prática. Um nome bem escolhido ajuda a entender o que aquela informação representa. Por exemplo, em vez de usar nomes genéricos e pouco explicativos como abre aspas, x, fecha aspas, ou abre aspas, valor, fecha aspas, é melhor usar nomes que indiquem um conteúdo armazenado, como usar o nome idade, usar o nome preço, usar o nome média, ou usar o nome total de vendas. Isso facilita muito. Em códigos pequenos, isso já ajuda demais. Em códigos maiores, essa prática se torna ainda mais importante, pois a pessoa não fica tão perdida quando está trabalhando. O quarto conceito é o comentário. Comentários são trechos de textos usados para explicar partes do código. Em Python, eles começam com o símbolo de cerquilha, conhecido como hashtag ou jogo da velha. Tudo que vem depois desse símbolo naquela linha é ignorado pelo computador durante a execução. Ou seja, o comentário não muda o funcionamento do programa. Ele existe para ajudar pessoas a entenderem o código. Comentários são úteis para explicar decisões, registrar observações ou indicar o propósito de uma etapa. Em ciências de dados, isso é bastante importante, porque muitas análises envolvem escolhas, filtrar determinados registros, remover dados ausentes, transformar colunas ou criar métricas. Um comentário bem colocado ajuda a documentar essas decisões. Ao mesmo tempo, comentários não precisam explicar o óbvio. Eles são mais úteis quando esclarecem o motivo de uma ação e não apenas repetem o que o código já mostra. Então, nesse slide, os 4 conceitos formam a base inicial. Python tem uma sintaxe organizada por indentação, identifica tipos de forma dinâmica, usa variáveis para armazenar informações e permite comentários para documentar o raciocínio.
Agora, o slide apresenta 4 tipos de dados fundamentais em Python: int, float, string e boolean. Esses tipos são básicos, mas aparecem em praticamente qualquer programa. O primeiro é o int, abreviação de integers ou inteiro. Esse tipo representa os números inteiros, ou seja, números sem parte decimal. Podem ser usados para quantidades, contagens, idades, número de itens, número de acessos, número de vendas e assim por diante. Sempre que precisamos representar uma quantidade exata, sem casas decimais, provavelmente estamos trabalhando com o valor do tipo int. O segundo tipo é o float. Float representa números decimais, ou seja, números com casas decimais. Esse tipo aparece quando trabalhamos com valores como preços, médias, percentuais, medidas, taxas e indicadores calculados. Um detalhe importante é que em Python, usamos ponto para separar a parte inteira da parte decimal. Então, o número decimal é escrito com ponto, não com vírgula. Isso pode causar confusão no começo, porque no Brasil usamos vírgulas em muitos contextos, mas na programação em Python o padrão é o ponto. O terceiro tipo é string. String representa texto. Textos em Python ficam entre aspas simples ou aspas duplas. As duas formas são aceitas, desde que a abertura e o fechamento estejam corretos. Strings são usadas para nomes, cidades, categorias, distinções, códigos, mensagens e qualquer informação textual. Um ponto importante é que nem todo dado formado por número deve necessariamente ser tratado como número. Códigos, telefones, CPFs ou matrículas contêm apenas dígitos, mas muitas vezes funcionam melhor como texto, porque não são usados para operações matemáticas. Então, a escolha do tipo depende do significado do dado, não apenas da aparência. Se o objetivo é fazer cálculo, usamos tipos numéricos. Se o objetivo é identificar ou representar uma informação textual, usamos string. O quarto tipo é o boolean. Boolean representa os valores lógicos, true ou false. Esses valores significam verdadeiro ou falso. Booleanos são fundamentais para condições, comparações e filtros. Por exemplo, quando o programador verifica se uma pessoa é maior de idade, se um produto está disponível ou se uma condição foi atendida. O resultado dessa verificação costuma ser verdadeiro ou falso. Na análise de dados, esse tipo também é muito usado. Podemos ter colunas ou variáveis indicando se um cliente está ativo, se uma compra foi concluída, se um aluno foi aprovado ou se determinado critério foi satisfeito. Então, os tipos de dados ajudam o Python a entender que tipo de operação faz sentido com cada informação. Com números, podemos fazer cálculos, com textos, podemos manipular palavras e mensagens. Com booleanos, podemos tomar decisões lógicas. Essa compreensão é essencial antes de avançar para a manipulação de dados mais complexa. Esse slide reúne os primeiros comandos e estruturas que aparecem quando começamos a programar em Python. Ele apresenta print, input, type, operadores aritméticos, listas, dicionários, manipulação de listas, strings como listas e f-strings. Vamos seguir a organização. O primeiro comando é o print. O print serve para exibir informações na tela. Ele é um dos comandos mais básicos e mais usados no início do aprendizado. Quando queremos mostrar uma mensagem, um resultado ou um conteúdo de uma variável, usamos o print. Aqui tem um exemplo clássico, que é o print Olá Mundo. Esse comando exibe a frase na tela. Apesar de simples, o print tem um papel importante. Ele permite acompanhar o que o programa está fazendo e verificar os resultados durante a execução. Quando estamos aprendendo, o print ajuda a enxergar o comportamento do código. Em análise de dados, ele também pode ser usado para conferir valores intermediários, resultados de cálculos ou mensagens de acompanhamento. O segundo comando é o input. O input recebe dados do usuário pelo teclado. No slide temos o exemplo: nome igual a input, abre parênteses, abre aspas, digite o seu nome.
Nesse caso, o programa exibe uma mensagem pedindo que o usuário digite o nome. O valor digitado é armazenado na variável chamada nome. Esse comando introduz uma ideia importante. O programa pode interagir com o usuário. Em vez de trabalhar apenas com valores já definidos, ele pode receber informações durante a execução. Um detalhe essencial é que o input recebe os dados como texto, então, se o usuário digita um número, esse valor inicialmente é tratado como uma string. Quando precisamos usar esse valor em cálculos, pode ser necessário converter o tipo do dado. Esse ponto se conecta diretamente com o slide anterior, porque mostra por que entender tipos de dados é importante. O terceiro comando é o type. O type verifica o tipo de dado de uma variável. No slide, ele aparece como uma forma de identificar se determinada informação é texto, número inteiro, número decimal ou outro tipo. Esse comando é muito útil porque, às vezes, o valor parece ser um tipo, mas o Python está interpretando de outro. Por exemplo, um número que veio de uma entrada de usuário pode estar como string. Uma coluna importada de uma base de dados pode aparecer numérica, mas está sendo lida como texto. Em ciências de dados, verificar tipos é uma etapa importante da preparação dos dados. Antes de calcular, agrupar ou analisar uma informação, precisamos garantir que ela está no formato correto. Aqui também apresenta os operadores aritméticos. Esses operadores permitem realizar cálculos dentro do Python. Temos soma, subtração, multiplicação, divisão, resto e potência. Essas operações parecem simples, mas são a base de muitos indicadores usados na análise de dados. Com operadores aritméticos, podemos calcular totais, médias, diferenças, percentuais, variações e proporções. O operador de soma usa o símbolo de mais, a subtração usa o símbolo de menos, a multiplicação usa o asterisco, a divisão usa a barra, o resto da divisão usa o símbolo de porcentagem. A potência usa 2 asteriscos. O operador de resto, representado pelo símbolo de porcentagem, pode parecer menos intuitivo no início. Ele retoma o que sobra de uma divisão. Já a potência é usada quando queremos elevar um número a outro. Esses operadores são importantes porque, em ciências de dados, grande parte das análises envolve transformar valores brutos em informações mais úteis. Um conjunto de números isolados pode não dizer muita coisa, mas quando calculamos indicadores a partir deles, começamos a extrair significado. Agora, entramos na manipulação inicial de dados com listas, também chamadas ali de arrays. Em Python, listas são coleções ordenadas de valores. Elas são escritas entre colchetes. No slide aparece o seguinte exemplo: frutas igual a, abre colchetes, abre aspas, maçãs, vírgula, abre aspas, banana. Essa lista armazena 2 textos, maçã e banana. O termo ordenada significa que os elementos têm posição. Cada item ocupa um índice. Em Python, os índices começam em 0. Então, o primeiro elemento de uma lista está na posição 0, o segundo está na posição 1 e assim por diante. Isso aparece no slide quando ele mostra o acento por índice, com frutas 0, representando o primeiro elemento. Essa é uma ideia muito importante. Quando manipulamos listas, precisamos lembrar que a contagem começa em 0. Listas também são mutáveis. Isso significa que podemos modificar o seu conteúdo depois que elas foram criadas. O slide mostra o momento de append, que adiciona um item ao final de uma lista. Por exemplo, se temos uma lista de frutas, append permite inserir uma nova fruta no final. Na prática, listas são úteis quando precisamos armazenar vários valores relacionados em uma única estrutura. Elas são um dos primeiros passos para entender estruturas de dados em Python. Aqui também apresentam os dicionários. Dicionários armazenam informações em pares de chaves e valor. No exemplo do slide temos pessoa igual a abre chaves, nome,
Ana, idade 25. Aqui, nome é uma chave associada ao valor Ana e idade é uma chave associada ao valor 25. Diferentes listas que são acessadas principalmente pela posição, dicionários são acessados pelas chaves. Eles são úteis quando queremos representar informações com um significado mais explícito. Uma lista mostra valores em sequência. Um dicionário mostra uma relação entre o nome da informação e o valor armazenado. Essa estrutura é muito comum quando trabalhamos com dados mais organizados. Ela ajuda a representar registros, entidades e informações vindas de sistemas. Na área de dados, dicionários também são importantes porque aparecem em formatos usados na comunicação entre aplicações, como estruturas semelhantes a JSON. Os strings podem ser acessados de formas parecidas com listas. Uma string é um texto, mas também pode ser entendida como uma sequência de caracteres. No exemplo aqui, nós temos a palavra Python, que tem os seus caracteres organizados por posição. A primeira letra está no índice 0, então, se acessarmos o texto 0, obtemos a primeira letra da string. Essa ideia ajuda a entender que o conceito de índice não vale apenas para as listas. Ele também aparece em textos e em outras estruturas sequenciais. Em manipulações de dados, trabalhar com textos é muito comum. Às vezes, precisamos acessar partes de uma informação, padronizar palavras, separar trechos ou verificar padrões. Por isso, compreender strings como sequências é uma base útil. As f-strings são uma forma prática de inserir variáveis dentro de textos. Aqui aparece a estrutura print, f, olá, abre chaves, nome. A letra F antes das aspas indica que aquela string pode receber variáveis dentro das chaves. Isso permite criar mensagens mais dinâmicas e legíveis. Em vez de montar uma frase separando vários pedaços, podemos escrever o texto completo e inserir as variáveis nos pontos certos. Esse recurso é bastante útil para apresentar resultados, criar mensagens personalizadas e mostrar informações calculadas pelo programa. No contexto de dados, f-strings podem ajudar a comunicar resultados de forma simples, principalmente em saídas de textos ou relatórios básicos. À primeira vista, comandos como print, input, type, listas e dicionários podem parecer apenas detalhes básicos de programação, mas eles formam a base de operações que aparecem em análises reais. Quando usamos uma biblioteca de dados como o Pandas, continuamos trabalhando com variáveis, tipos de dados, textos, números, listas, estruturas e operações. Quando importamos uma base, precisamos verificar se os tipos estão corretos. Quando fazemos uma análise, precisamos guardar resultados em variáveis. Quando calculamos indicadores, usamos operadores aritméticos. Quando manipulamos colunas de textos, usamos conceitos de string. Quando trabalhamos com dados organizados em estruturas, precisamos entender listas e dicionários. Então, esta aula não é separada da ciência de dados. Ela é a fundação. A diferença é que, nesse primeiro momento, estamos vendo os blocos básicos da linguagem. Depois, esses blocos serão combinados em tarefas mais próximas de análise de dados. É como aprender vocabulário antes de escrever um texto maior. Primeiro entendemos os elementos, depois aprendemos a combiná-los. Antes de encerrar, vale destacar alguns cuidados importantes para quem está começando. O primeiro cuidado é respeitar a indentação. Como vimos em Python, a indentação organiza blocos de código. Um espaço a mais ou a menos pode gerar um erro. O segundo cuidado é observar os tipos de dados. Se uma informação está com texto, ela não se comporta como um número. Se queremos fazer cálculos, precisamos garantir que estamos lidando com tipos numéricos. O terceiro cuidado é nomear bem as variáveis. Nomes claros tornam o código mais fácil de entender. Isso ajuda tanto quem escreveu quanto outras pessoas que possam ler o código depois. O quarto cuidado é ler as mensagens de erro. No começo,
Erros podem parecer confusos, mas eles fazem parte do aprendizado. A mensagem de erro geralmente indica onde está o problema e ajuda a entender o que está precisando ser corrigido. O quinto cuidado é praticar com calma. Python é uma linguagem acessível, mas programação exige repetição. Entender o conceito uma vez não significa dominar automaticamente. A prática é o que transforma esses conceitos em habilidade. Agora, para encerrar, vamos só retomar o que a gente viu hoje. Começamos entendendo que Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, conhecida por sua sintaxe simples e legibilidade. Depois vimos alguns conceitos básicos da linguagem, a sintaxe organizada por indentação, a tipagem dinâmica, o uso de variáveis e os comentários. Em seguida, passamos pelos principais tipos de dados, int, float, string e boolean. Também vimos os primeiros comandos e estruturas, print, input, type, operadores aritméticos, listas, dicionários, strings com sequências e f-strings. A primeira ideia dessa aula é que Python é uma ferramenta muito importante para as ciências de dados, mas seu aprendizado começa por fundamentos simples. Antes de analisar grandes bases, criar gráficos ou aplicar o machine learning, é necessário entender como a linguagem armazena informações, interpreta tipos, executa comandos e organiza dados. Esses primeiros conceitos são a base para tudo que vem depois. Então, ao estudar Python, o ideal é avançar de forma progressiva. O primeiro a entender é a linguagem, depois praticar pequenos comandos, depois manipular estruturas simples e, aos poucos, aplicar isso em problemas de dados. Com essa base, fica muito mais fácil compreender ferramentas e bibliotecas mais avançadas nas próximas etapas. E para consolidar toda essa teoria, na aula seguinte nós iremos começar a parte prática do nosso curso, explorando as ferramentas Python e Excel com algumas análises de dados simples. Obrigada pela atenção e até a próxima aula!